Amebíase. Amebíase é uma infecção causada por um protozoário que apresenta em duas formas, cisto e trofozoito. Este parasito pode atuar como comensal ou provocar invasão de tecidos, originando assim as formas intestinal e extraintestinal da doença. Forma comensal: ele pode viver no organismo, se alimentando dos restos do intestino sem provocar nenhum dano. Esta imagem mostra as duas formas do parasito: cisto, é o ovo, e trofozoito. Características epidemiológicas: estima-se que mais de 10% da população mundial está infectada. Em países em desenvolvimento, a prevalência da infecção é alta, sendo que 90% dos infectados podem eliminar o parasita durante 12 meses. Infecções são transmitidas por cistos através da via fecal-oral. O que significa? Países onde não existe saneamento básico, a possibilidade de contaminação dos indivíduos é maior por via fecal-oral. Significa que quando alguém evacua, coloca no solo, né, os cistos, os trofozoitos, né, principalmente os cistos da doença, do parasito, e outra pessoa se infecta. Agente etiológico, agente causador da doença, entamoeba histolítica, popularmente conhecida como ameba. O ciclo evolutivo da doença mostra que o indivíduo infectado, ele coloca no solo principalmente os cistos do parasito. Quando o indivíduo, né, evacua em locais inadequados, que podem entrar em contato com o curso da água, né? Essa água contaminada muitas vezes é utilizada para irrigação de verduras, de legumes, né? E isso faz com que pessoas que não higienizam bem esse alimento, né, comem esse alimento sem uma boa higienização, possam adquirir também os cistos da doença. Quadro clínico varia de uma diarreia aguda, fulminante, extremamente, né, desidratante, de caráter sanguinolento, mucoide, muco, sangue, acompanhada de febre e calafrios. A forma branda da doença é caracterizada por desconforto abdominal leve, moderado, com sangue ou muco nas fezes, nas dejeções. A imagem mostra os principais sintomas e sinais da doença: febre, calafrios, enjoo, cansaço, náuseas e vômitos e diarreia. Em casos graves, as formas trofozoíticas se disseminam através da corrente sanguínea, são absorvidos no intestino, no mesmo local onde a gente tem absorção de nutrientes. Então, essas formas trofozoíticas, elas vão para a corrente sanguínea do indivíduo e podem chegar a outros órgãos, como por exemplo o fígado, os pulmões e o cérebro. Então, provocando abscesso no fígado, é a maior frequência, nos pulmões ou no cérebro. Quando não diagnosticadas a tempo, esses abscessos, da forma grave, pode levar o indivíduo a óbito. O tratamento da doença nas formas intestinais é utilizado secnidazol e metronidazol. Nas formas graves, o metronidazol. Imagem da medicação metronidazol, utilizada nas formas graves e nas formas brandas associadas com secnidazol. As medidas de controle da doença estão baseadas em impedir a contaminação fecal da água e alimentos através de medidas de saneamento básico e do controle de indivíduos que manipulam alimentos que não devem estar infectados. Lavar as mãos após o uso de sanitário, lavagem cuidadosa dos vegetais, né, das hortaliças, com água potável e deixá-los com imersão em hipoclorito de sódio, 2,5%, uma colher de sopa de hipoclorito, né, água sanitária, em 1 litro de água filtrada. Mergulhar durante meia hora para eliminar os cistos da ameba.
Imagens das medidas de controle. Número 1, beba somente água filtrada ou fervida. 2, lave cuidadosamente as frutas, verduras e cozinhe bem os alimentos. 3, coma apenas carne bem passada. 4, ande sempre com os pés calçados. 5, lave as mãos antes das refeições e após usar o sanitário. 6, conserve sempre as unhas cortadas e limpas. 7, mantenha as instalações sanitárias em boas condições de higiene. E 8ª, siga corretamente estes conselhos, evitando que os vermes atinjam toda a família. Essas orientações, pessoal, não apenas para a amebíase, mas de um modo geral para todas as verminoses. Outra medida de controle seria evitar a prática sexual que favoreça o contato fecal-oral. Não estamos falando de relação sexual em si, estamos falando, por exemplo, de práticas onde o indivíduo toca no ânus com a boca, onde o indivíduo tem uma relação sexual anal e depois uma relação sexual oral, ou seja, uma possibilidade das fezes terem contato com a boca do indivíduo. Outra medida profilática de controle seria a fiscalização dos prestadores de serviços na área de alimentos pela vigilância sanitária. Pessoas infectadas devem ser afastadas das atividades de manipulação de alimentos até serem tratadas. Também o isolamento para pacientes internados, precauções do tipo entérico devem ser adotadas. O que é uma precaução entérica? As fezes desse indivíduo não podem entrar em contato com outros pacientes, ou seja, ou o paciente utiliza um vaso sanitário individual, esse banheiro não é compartilhado com outros pacientes, ou ele evacua na comadre. Leishmaniose tegumentar é uma doença parasitária da pele e mucosas de caráter pleomórfico, significa que existem vários tipos de lesões causadas por protozoários do gênero Leishmania. Características epidemiológicas, no Brasil tem caráter endêmico, ou seja, é característico de uma determinada região e está distribuída em todos os estados. A leishmaniose tegumentar é uma zoonose de animais silvestres que atinge o homem. Então, é uma doença de animais que atinge o homem quando entra em contato com os focos zoonóticos, quando entra em contato com esses animais. Áreas de desmatamento, extrativismo. O ciclo evolutivo mostra que o homem ou o animal doméstico, o cão, pode entrar em contato com animais silvestres, roedores, cães silvestres, animais silvestres. O mosquito, ele pode sugar o sangue desses animais silvestres e sugar o sangue do homem ou do cão. O cão passa a ser o reservatório da doença para o homem, ou seja, assim que o mosquito picar o cão, ele transmite a doença para o homem. O agente etiológico, o agente causador dessa doença, chama Leishmania brasiliensis. Imagens da Leishmania brasiliensis. Modo de transmissão através da picada das fêmeas, de insetos flebotomíneos, ou seja, aqueles que sugam sangue, do gênero Lutisomia. Quadro clínico, pápulas que evoluem para úlceras com fundo granuloso e bordas infiltradas em moldura e que podem ser únicas ou múltiplas e são indolores. Ainda no quadro clínico, placas verrucosas, papulosas, nodulares, localizadas ou difusas, infiltração, ulceração e destruição dos tecidos da cavidade nasal, faringe ou laringe, perfurações do septo nasal e ou do palato. As imagens mostram algumas lesões da leishmaniose tegumentar. Essas lesões normalmente elas não são planas, elas são cheias de elevações, ou seja, são verrucosas, são formatos de pápulas, são destruidoras de septo nasal, de palato, Então são lesões extremamente destrutivas.
Mais imagens sobre as lesões, lesões ulcerosas, né, ou seja, profundas, extremamente, né, avermelhadas e são indolores. Uma lesão mostrando a destruição do septo nasal. Duas imagens mostrando a destruição do septo nasal, da cartilagem do nariz também, e na outra mostrando a destruição lá do palato, popularmente conhecido como céu da boca. Imagem de animais domésticos, de cães, né, com a leishmaniose tegumentar, então com lesões também, feridas, né, no seu corpo, extremamente emagrecidos, né, e alterados pela doença. O tratamento consiste na utilização de 2 medicamentos, antimoniato de glucamina e isotionato de pentamidina. São medicações injetáveis. As medidas de controle estão baseadas, nos casos humanos, organização dos serviços de saúde para atendimento precoce dos pacientes, visando diagnóstico, tratamento adequado e acompanhamento dos pacientes. Normalmente o tratamento é bastante prolongado. Medidas de controle dirigidas ao vetor. O controle químico imediato nas áreas de transmissão moderada e intensa, ou seja, a utilização de inseticidas, né? Fumacê. Também o uso de telas nas janelas, nas portas, uso de repelentes, uso de roupas de manga comprida, ou seja, medidas dirigidas ao combate ao mosquito vetor. Ascaridíase. Agente etiológico, Ascaris lumbricoides ou lombriga. Modo de transmissão: ingestão dos ovos infectantes do parasita procedentes do solo, água ou alimentos contaminados com fezes humanas. A imagem mostra que os vermes adultos eles vivem no intestino da pessoa infectada. As fezes dessa pessoa contaminada têm ovos da lombriga. Esses ovos permanecem no solo e contaminam hortaliças, frutas, que depois, né, um ou outro indivíduo, ao ingerir esses alimentos mal lavados ou mal cozidos, pode se contaminar. Quadro clínico: dor abdominal, diarreia, náuseas e anorexia, falta de apetite. No quadro grave da doença, encontramos a obstrução intestinal quando há um grande número de vermes. Outra manifestação também importante, grave, seriam as manifestações pulmonares, broncoespasmo, hemoptise, que é escarro com sangue, pneumonite, inflamação do pulmão, em virtude do ciclo pulmonar. Quando o indivíduo ingere os ovos do parasita, esses ovos podem se transformar numa forma larvária e fazer um ciclo no sangue desse indivíduo antes de ir para o intestino. E nesse ciclo pode causar alterações no pulmão desse indivíduo. O quadro mostra uma imagem de uma pessoa extremamente infestada pelos vermes, então há um grande risco de obstrução intestinal quando há uma infestação imensa como esta, e também uma criança que faleceu, que veio a óbito em função da obstrução intestinal e os vermes, né, saindo aí pela boca e pelo nariz da criança. Tratamento da doença: albendazol e mebendazol. Tratamento da obstrução intestinal: piperazina mais óleo mineral, mais antiespasmódicos, mais hidratação. Normalmente é prescrito pelo médico, né, a sonda nasogástrica, jejum, e aí o indivíduo recebe esses medicamentos via sonda. Mostrando a sonda nasogástrica, a sonda é passada e aí a medicação, né, é transferida por essa sonda para o estômago, para o intestino do indivíduo, e como se trata de um óleo mineral, a tendência é que os vermes, né, eles se desprendam e começam a ser eliminados pela via anal. As medidas de controle estão baseadas em saneamento básico, medidas de educação sanitária e de saneamento básico, abastecimento de água potável, manejo, né, de resíduos sólidos, ou seja, lixo,
coleta e tratamento de esgotos, manejo de águas pluviais. Outra medida de controle seria evitar as possíveis fontes de infecção, ingerir vegetais cozidos, lavar bem e desinfetar as verduras cruas, higiene pessoal e na manipulação de alimentos. A imagem mostra, a lavagem correta dos alimentos, verduras, hortaliças e o preparo adequado do alimento com muita higiene. Trichuríase. A trichuríase é uma verminose causada pelo nematóide Trichurus trichiura, que se localiza no intestino grosso. Agente etiológico: Trichuris, trichiura ou Trichocéfalos trichiurus. Os vermes adultos medem cerca de 3 a 5 centímetros de tamanho, sendo o macho um pouco menor que a fêmea. Cor branca ou rósea e ambos os sexos, a parte anterior do corpo é afilada e mais longa que a posterior, que é mais larga. Modo de transmissão e gestão de ovos larvados procedentes do solo, água ou alimentos contaminados com fezes humanas. Modo de transmissão. Os vermes adultos, eles estão presentes no intestino do indivíduo contaminado. Ao evacuar no solo, esses ovos entram em contato com a água, com alimentos, que uma vez ingeridos por outro indivíduo, os ovos ingeridos eclodem no intestino desta pessoa, liberam a larva. A larva pode fazer um ciclo inicialmente no sangue desse indivíduo, através do sangue, chegar ao coração, aos pulmões, ao esôfago, e aí ser deglutido, e se instalar no intestino desse indivíduo. Quadro clínico. Normalmente, os indivíduos contaminados são assintomáticos, mas isso não impede que ele tenha ovos, do verme nas suas fezes, e ao depositar essas fezes em solo, acaba contaminando o solo e depois a água e os alimentos. As manifestações mais frequentes nos casos sintomáticos são cólicas intestinais, náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia, insônia e perda de peso. Imagens mostrando o quadro clínico: dor abdominal, náuseas, vômitos, diarreia, insônia e emagrecimento. Nas infecções severas pode ocorrer tenesmo, dificuldade, dor ao evacuar, enterorragia, sangramento no intestino, acompanhado por anemia. Em crianças menores de 5 anos, desnutridas e com elevada carga parasitária, pode ocorrer o prolapso retal, ou seja, a saída do reto pelo ânus. Imagens do prolapso retal em crianças. O tratamento é feito com 2 medicamentos, mebendazol 2 vezes por dia por 3 dias consecutivos e albendazol 1 vez por dia por 3 dias consecutivos. As medidas de controle estão baseadas na melhoria do saneamento básico, envolvendo o tratamento de água e esgoto, consumo de água tratada, filtrada ou fervida. Outras medidas de controle estão relacionadas com lavar frutas e verduras cruas antes de consumi-las, combate aos vetores, moscas, baratas que podem pousar nas fezes das pessoas contaminadas e trazer os ovos dos vermes, para o alimento. Outras medidas de controle: lavar as mãos frequentemente, sempre que usar o sanitário ao preparar os alimentos, ou seja, higiene pessoal. Teníase, cisticercose. O complexo teníase-cisticercose constitui-se de 2 entidades mórbidas distintas, causadas pela mesma espécie de cestódio em fases diferentes do seu ciclo de vida. Imagem mostrando o parasita. Essa doença popularmente é conhecida como solitária. A teníase é provocada pela presença da forma adulta da Taenia solium ou da Taenia saginata no intestino delgado do homem.
A cisticercose é causada pela larva da Taenia solium nos tecidos, ou seja, é uma enfermidade somática. Sinonímia, outro nome que a doença recebe: solitária, lombriga na cabeça. A imagem mostra a diferença entre a Taenia solium e a Taenia saginata. Taenia solium, scolex, cabeça, com ganchos para aderência no intestino. Comprimento até 7 metros. Hospedeiro intermediário, porco. Localização dos cisticercos no hospedeiro intermediário, no animal. Coração, diafragma, cérebro, língua e músculos mastigadores. Taenia saginata, o scolex, a cabeça, com ventosas para aderência no intestino. Comprimento até 12 metros. Hospedeiro intermediário, bovinos. Localização dos cisticercos no hospedeiro intermediário, nos músculos. A imagem mostra a Taenia, popularmente conhecida como solitária. Ela é cheia de anéis. Esses anéis são conhecidos como proglotes e eles são repletos de ovos. Características epidemiológicas. O abate clandestino de suínos sem inspeção e controle sanitário é muito elevado na maioria dos países da América Latina e Caribe, sendo a causa fundamental a falta de notificação. No Brasil, a cisticercose tem sido cada vez mais diagnosticada, principalmente nas regiões sul e sudeste, tanto em serviços de neurologia e neurocirurgia, quanto em estudos anatomopatológicos. Por que isso acontece? O cisticerco ele tem uma preferência pelo sistema nervoso. Então, é muito provável que se o indivíduo tem cisticercose, a localização do cisticerco seja o encéfalo. Agente etiológico. Taenia solium é a taenia da carne de porco. Taenia saginata é a da carne bovina. Esses dois cestódios causam doença intestinal, teníase, e os ovos da Taenia solium desenvolvem infecções somáticas, chamadas cisticercose. Modo de transmissão. A teníase é adquirida através da ingesta de carne de boi ou de porco mal cozida, que contém as larvas. Quando o homem ingere acidentalmente os ovos da Taenia solium, adquire a cisticercose. O ciclo evolutivo mostra que o homem pode ingerir a carne mal cozida contaminada por cisticercos. O homem representa, a espécie humana representa o hospedeiro definitivo da doença. No intestino delgado, o cisticerco é vértice e inicia a formação do verme adulto, da tênia. A tênia adulta tem inúmeras proglótides grávidas que liberam ovos, inúmeros ovos nas fezes humanas. Essas fezes podem ser consumidas pelo animal, por exemplo, pelo porco. O porco ingere alimento contaminado por ovos da tênia. Essa larva, ela se instala nos tecidos do animal, do hospedeiro intermediário, e novamente reinicia o ciclo. Quando o homem consumir essa carne crua ou mal cozida, ele vai ter contato com o cisticerco. Esta imagem mostra a presença dos cisticercos na carne. Outra imagem mostrando também inúmeros cisticercos presentes na carne. Quadro clínico. A teníase é caracterizada por dores abdominais, náuseas, debilidade, perda de peso, flatulência, gases, diarreia ou constipação. Também retardo no crescimento e no desenvolvimento das crianças e baixa produtividade no adulto. A cisticercose, larvas da Taenia solium, dependem da localização, tipo morfológico, número de larvas que infectaram o indivíduo, da fase de desenvolvimento dos cisticercos e também da resposta imunológica do hospedeiro. As formas graves estão localizadas no sistema nervoso central e apresentam sintomas neuropsiquiátricos, convulsões, distúrbio de comportamento, hipertensão intracraniana, insanidade e também problemas oftálmicos. Tratamento: teníase, mebendazol, praziquantel e albendazol. Neurocisticercose, praziquantel, dexametasona, albendazol e anticonvulsivantes.
Um dos medicamentos usados no combate à tênia, mebendazol. Medidas de controle, trabalho educativo da população. Para quê? Aplicação prática dos princípios básicos de higiene pessoal, conhecimento dos principais meios de contaminação da doença. Bloqueio de foco do complexo teníase-cisticercose, como indivíduos com sorologia positiva para cisticercose, indivíduos com teníase, indivíduos eliminando proglótis, indivíduos com sintomas neurológicos suspeitos de cisticercose, animais com cisticercose, tanto suínos quanto bovinos. Então, bloqueio, tratamento dessas pessoas que são foco para a doença. Também como medida de controle, inspeção e fiscalização da carne, fiscalização de produtos de origem vegetal, que podem ter ovos dos vermes, e cuidados na suinocultura. Uma das medidas de controle seria a higienização, das verduras, das hortaliças, com a possibilidade de retirada dos ovos dos vermes. Fiscalização de produtos vegetais. Fiscalização da carne, investigando a presença dos cisticercos. Cuidados na suinocultura. Os porcos têm que ser tratados, têm que ser criados, com ração e não soltos para consumir fezes humanas. Doença de Chagas. Carlos Chagas foi o cientista que descobriu a doença, o agente causador, e por isso o nome da doença, doença de Chagas. A doença de Chagas é uma doença parasitária que se manifesta sob várias formas, aguda, indeterminada e crônica. Fase aguda da doença de Chagas. Inicia-se através de manifestações como o sinal de Romanin, provavelmente muito próximo da picada do barbeiro, e o chagoma de inoculação, que é resultado de uma reação da pele à picada do barbeiro. Características epidemiológicas. Parasitose exclusiva do continente americano. No Brasil, a transmissão chegou a atingir 36% do território. A principal via de transmissão era vetorial nas áreas rurais. As medidas de controle dos insetos dos barbeiros proporcionou virtual eliminação da principal espécie e diminuiu significativamente a incidência das infecções. Agente causador da doença de Chagas, Trypanosoma cruzi. Esta imagem mostra a presença do Trypanosoma cruzi no sangue do indivíduo contaminado. Diferentes imagens do Trypanosoma cruzi. Modo de transmissão. Natural ou primária é a vetorial, que se dá através das fezes dos triatomíneos, são os barbeiros, ou chupões, que defecam após o repasto, ou seja, após sugar o sangue do indivíduo. A transmissão transfusional, transfusão sanguínea, e a transmissão congênita, de mãe para o filho, ocorre, mas muitos dos casos têm morte prematura. O barbeiro, triatomíneo. Imagem do barbeiro fazendo a sucção do sangue do indivíduo. Isso normalmente acontece à noite. Doença de Chagas, ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. Número 1. O inseto pica, o barbeiro pica e defeca ao mesmo tempo. É um reflexo, que o barbeiro tem. O tripomastigota, que é uma das formas do Trypanosoma cruzi, penetra pela pequena lesão provocada pela sucção do barbeiro. Essa forma, chamada tripomastigota, invade as células e se transforma em outra forma, chamada amastigota. As formas amastigotas se multiplicam dentro das células, e os tripanossomas invadem novas células. As formas amastigotas transformam-se em tripomastigotas e destroem as células saindo para o sangue. As formas tripomastigotas sanguíneas são absorvidas por um novo inseto em nova picada. Transformam-se em epimastigotas no intestino do inseto,
multiplicam-se, transformam-se na forma tripomastigota, que é a forma infectante. E aí, novamente, quando o barbeiro, fizer uma nova sucção sanguínea, ele vai novamente transmitir agora para outro indivíduo a forma tripomastigota, que é a forma infectante do Trypanosoma cruzi. Então, o que quer dizer esse ciclo, pessoal? Assim que o barbeiro suga o sangue do homem, ele acaba transmitindo para o homem o Trypanosoma cruzi. Essa forma que ele transmite se transforma em outras formas dentro do sangue, do homem, e quando o barbeiro fizer uma nova sucção, ele vai novamente adquirir essa forma infectante do homem e transmitir para outro indivíduo. Quadro clínico, manifestações gerais: febre um pouco elevada, mal-estar, cefaleia, astenia, que é fraqueza, edema, hipertrofia dos linfonodos, ou seja, aumento dos gânglios linfáticos, e hepatoesplenomegalia, crescimento do fígado e do baço. Sintomas: febre, mal-estar, cefaleia, astenia, fraqueza, edema, inchaço, hipertrofia dos linfonodos, aumento dos gânglios linfáticos, abdômen distendido devido a hepatoesplenomegalia, crescimento do fígado e do baço. Quadro clínico: a doença de Chagas tem dois estágios, o agudo e o crônico. A fase aguda apresenta sintomas moderados ou nenhum sintoma. Um dos sinais moderados da doença de Chagas é o sinal de Romanin, um edema na pálpebra, normalmente causado pela proximidade da picada do barbeiro. Outro sinal moderado é o chagoma de inoculação, é uma lesão cutânea que aparece no local da picada. Ainda como sinal moderado, identificamos fadiga e irritação sobre a pele. Dor no corpo, dor de cabeça, náuseas, diarreia ou vômitos. Ainda o surgimento de nódulos e aumento do fígado e do baço. Os sintomas desse estágio da doença podem desaparecer sozinhos. Se persistirem e não forem tratados, a doença evolui para a fase crônica, mas somente após a fase de remissão, de desaparecimento, pode-se passar anos até que outros sintomas apareçam. Quando finalmente se desenvolvem, pode incluir sintomas cardíacos e sintomas digestivos. A alteração cardíaca é a forma mais importante da limitação ao doente chagásico e a principal causa de morte. Pode apresentar-se como síndrome de insuficiência cardíaca progressiva, insuficiência cardíaca fulminante ou arritmias graves e morte súbita. Forma digestiva: alterações ao longo do trato digestivo, ocasionadas por lesões dos plexos nervosos, destruição neuronal simpático, com consequente alteração da motilidade e da morfologia do órgão, sendo o megaesôfago e o megacólon o que mais aparece. Manifestações mais comuns: megaesôfago, observa-se disfagia, que é a dificuldade de deglutição, sintoma mais frequente e dominante. A disfagia acontece porque o esôfago está extremamente dilatado. Regurgitação, o retorno do alimento, o retorno do conteúdo gástrico devido à dilatação do esôfago. Epigastralgia, dor na região do estômago. Dor retroesternal, dor no peito, provocada pela regurgitação ou talvez já pela função cardíaca alterada em função do coração estar crescido, a cardiomegalia. Odinofagia, dor durante a deglutição e soluços. Pitialismo, excesso de salivação. Emagrecimento, podendo chegar a caquexia, um emagrecimento intenso.
O megacólon, a dilatação do intestino grosso, pode provocar constipação intestinal. Pode provocar também distensão abdominal. E a formação de fecaloma, endurecimento das fezes. A forma cardíaca desenvolve a cardiomegalia. O coração fica extremamente dilatado. O tratamento depende das formas da doença. Na forma aguda da doença é usado benzonidazol e nifortimox. Benzonidazol é um dos medicamentos utilizados na forma aguda. Nifortimox também usado na fase aguda da doença. Na forma crônica, nas cardiopatias é utilizado cardiotônicos, diuréticos, antiarrítmicos, vasodilatadores, entre outros medicamentos sintomáticos. Alguns medicamentos utilizados na fase cardíaca da doença. Às vezes é necessária a colocação de marca-passo para aumentar a força de contração do coração. A imagem do marca-passo. Nas formas digestivas, os tratamentos são conservadores, como dietas, laxativos, lavagens ou cirurgias, na dependência do estágio da doença. Dietas, laxantes, medidas de controle da doença, melhoria ou substituição das habitações que propiciam, que favorecem a moradia dos barbeiros. Moradias como essa, casas de barro, pau a pique, onde o barbeiro pode se esconder nas frestas. Outro exemplo de moradia que favorece com que os barbeiros se escondam. Agentes de saúde investigando a presença do barbeiro. Ainda como medida de controle, o controle químico do vetor através do uso de inseticidas, a fiscalização do controle da qualidade do sangue transfundido, e não existe forma de prevenção na forma congênita. Combate ao barbeiro. Controle rigoroso do sangue a ser transfundido. Orientações à população falando sobre as formas de transmissão da doença de Chagas. Orientação à população sobre os sintomas da doença. Orientação referente ao tratamento, e os medicamentos são distribuídos gratuitamente pelo SUS.